A névoa agarrou-se ao Glen das terras altas como um sudário, densa e cinzenta, e respirando com segredos que tinham adormecido nestas montanhas desde antes da memória. E através deste véu fantasmagórico, a carruagem levando Lady Eleanor Ashford chacoalhou pela estrada estreita que serpenteava entre pedras antigas e sombras mais escuras. O ano era 1745 e o outono tinha chegado cedo à Escócia, pintando a urze em tons de roxo moribundo, enquanto o vento carregava sussurros de rebelião e velhas rixas de sangue que nunca verdadeiramente curaram. Eleanor sentou-se sozinha no compartimento forrado de veludo, suas mãos enluvadas dobradas em seu colo com uma quietude praticada, embora seus olhos cinzentos como a própria névoa observassem a paisagem alienígena passar além da janela de chuva, com algo entre fascínio e desconforto. Ela tinha estado viajando por 3 dias agora, enviada para o norte por seu pai em negócios que ela não compreendia totalmente, acompanhada apenas por um cocheiro e um lacaio, que ficaram mais silenciosos a cada milha. Eles se aventuraram nestes territórios selvagens. Os cavalos diminuíram, e Eleanor sentiu a mudança antes de ouvi-la, a tensão no ar, uma anomalia que arrepiou sua espinha como geada se formando no vidro. Então veio o grito, gutural e feroz, palavras que ela não reconhecia, arrancadas de gargantas que tinham aprendido suas canções de batalha nestas mesmas colinas. A carruagem balançou violentamente e Eleanor foi jogada contra a lateral enquanto o caos irrompia ao seu redor. O estrondo de cascos, o tiro seco de uma pistola, o grito estrangulado de seu cocheiro cortado terrivelmente curto. A porta foi aberta com força e ela viu guerreiros envoltos em tartã e sombra, seus rostos pintados com determinação e algo mais frio, mais proposital que mero banditismo. Mãos a agarraram ásperas e inflexíveis, e embora ela lutasse com cada grama de força que seu corpo espartilhado podia reunir, ela foi puxada da carruagem como uma boneca, seus protestos engolidos pela névoa. Eles amarraram seus pulsos com corda que mordia sua pele através de suas finas luvas de pelica, e ela foi levantada sobre um cavalo segurado diante de um homem cujos comandos gaélicos enviaram os outros em movimento rápido e praticado. Asterisco. Isso não pode estar acontecendo. Ela pensou, sua mente lutando para compreender quão rapidamente seu mundo tinha se estilhaçado. Asterisco. Isso não acontece com damas de posição, com filhas de lordes ingleses. Mas o cavalo sob ela era terrivelmente real, e o braço trancado em sua cintura era de ferro, e a névoa se abriu diante deles para revelar um caminho subindo cada vez mais para as montanhas. Eles cavalgaram pelo que pareceram horas através de vales, onde nenhuma voz inglesa tinha ecoado por gerações, passando por lagos que jaziam imóveis como espelhos escuros, refletindo um céu pesado com a tempestade que se aproximava. E então, como se conjurada do próprio pesadelo, a fortaleza emergiu do nevoeiro do castelo do Nor, suas torres erguendo-se como dedos enegrecidos arranhando os céus, suas pedras antigas e inflexíveis, um monumento a desafio das terras altas que tinha resistido a séculos de cerco e tristeza. Os portões gemeram abertos à sua aproximação, e Eleanor foi levada para um pátio onde tochas se apagavam contra a umidade e rostos observavam das sombras com olhos que não continham boas-vindas. Ao ser puxada do cavalo e seus pés tocarem as pedras deste lugar proibitivo, Lady Eleanor Ashford compreendeu com terrível clareza que qualquer vida que ela tinha conhecido estava terminada, e o que quer que a esperasse dentro dessas paredes exigiria dela forças que ela nunca tinha sido pedida para encontrar. Eles a levaram por corredores de pedra fria, onde tochas projetavam sombras dançantes que pareciam sussurrar velhas tristezas, e Eleanor forçou-se a andar com a espinha reta e o queixo erguido, embora seus pulsos amarrados doessem, e seu coração martelasse contra suas costelas,
como um pássaro engaiolado desesperado por escapar. O grande salão do castelo do Nori abriu-se diante dela, vasto e imponente, suas paredes penduradas com estandartes de tartan e armas antigas que brilhavam fracamente à luz do fogo, e em sua extremidade distante, sentado em uma cadeira que poderia ter sido um trono por toda sua severidade esculpida, esperava o homem que tinha ordenado sua abdução. Caleb MacTavish, Duque de Dunor, levantou-se quando ela foi trazida diante dele, e Eleanor sentiu a respiração prender em sua garganta à vista dele, alto e de ombros largos, construído como os guerreiros da lenda que ela tinha lido em livros proibidos, seu cabelo escuro penteado para trás de um rosto que carregava a evidência de violência em uma cicatriz que traçava de sua têmpora esquerda até sua mandíbula como um rio de velha dor. Mas foram seus olhos que aprenderam, cinzentos como aço de inverno e igualmente frios, olhando-a com uma expressão que parecia pesar sua própria alma e achá-la em falta. Lady Elelanena Ashford, ele falou, e sua voz era profunda como os lagos que ela tinha passado, carregando a cadência rolante das terras altas, que transformou seu nome em algo quase estrangeiro. Filha de Lord Henry Ashford de Thornbury. Ela recusou-se a tremer, embora todo instinto gritasse para que ela se encolhesse diante deste homem cuja reputação tinha chegado até os salões protegidos da Inglaterra. O diabo das terras altas, eles o chamavam, o duque que tinha jurado juramentos de sangue contra a coroa inglesa e os tinha cumprido com terrível eficiência. Você cometeu um erro, Vossa Graça, ela disse, e estava orgulhosa de que sua voz surgisse firme. Eu não sou de importância para ninguém. Meu pai não vai. Seu pai, Caleb, interrompeu, e agora seus olhos brilhavam com algo que queimava muito mais quente que gelo. Traiu minha família a carrascos ingleses. Ele deu falso testemunho que enviou meu irmão à forca. As palavras atingiram Eleanor como golpes físicos, e ela ouviu alcançar inconscientemente sua mão, onde um anel cintilava pequeno demais para seu dedo. Ela percebeu, usado em uma corrente ao redor de seu pescoço, o anel de um homem morto mantido perto de um coração em luto. Jaime tinha 20 anos, Caleb continuou, sua voz caindo para algo mais perigoso que um grito, uma fúria silenciosa que preencheu o salão como fumaça. Ele confiou no inglês errado, acreditou em promessas de passagem segura, e seu pai vendeu essa confiança por 30 peças de prata e um título. A mente de Elelanena girava, buscando em memórias de seu pai distante e distraído qualquer indício de tal capacidade monstruosa, e encontrando terrivelmente nenhuma evidência para refutá-lo. Eu não sabia nada disso, ela sussurrou. Sua ignorância é irrelevante, Caleb respondeu, e seu sorriso era uma coisa terrível, não contendo calor algum. Você está aqui como garantia, Lady Eleanor. Seu pai deve uma dívida de sangue ao clã MacTavish, e até que ele a pague em ouro, em terras, em qualquer moeda que possa começar a compensar uma vida roubada, você permanecerá minha prisioneira. Se você deixará estas paredes vivas depende inteiramente de quanto Lord Ashford valoriza sua única filha. Ele gesticulou para seus homens, dispensando-a. E enquanto Elelanena era levada para qualquer cela que a esperasse, ela compreendeu com clareza nauseante que seu destino repousava nas mãos de um homem que nunca a tinha valorizado de forma alguma. A câmara para a qual a levaram não era a masmorra que Elelanena tinha se preparado para esperar. E esta pequena misericórdia de alguma forma fez sua situação parecer mais precária, como se o conforto fosse meramente outra forma de crueldade projetada para mantê-la incerta de seu destino. O quarto ocupava as alturas superiores da torre leste do castelo, circular e mobiliado com uma cama com dossel drapeada em veludo azul desbotado, uma escrivaninha posicionada sob uma janela estreita, e uma lareira onde as chamas crepitavam contra o frio das terras altas que se infiltrava pelas pedras antigas. Uma prisão? Sim,
O pesado ferrolho deslizando para casa no lado de fora da porta de carvalho deixou isso abundantemente claro. Mais uma dourada, e a Eleanor se viu perguntando se este tinha sido o quarto de alguém uma vez, se os livros que forravam a pequena prateleira tinham sido colocados lá por mãos, agora silenciadas pelo tempo ou tragédia. Ela ficou na janela enquanto a luz cinzenta da manhã filtrava através do vidro deformado por séculos. E abaixo dela o castelo revelava-se em vislumbres através da névoa dissipadora. Um pátio onde homens treinavam com espadas e feroz eficiência. Uma horta onde mulheres se curvavam ao seu trabalho, com o ritmo resignado daqueles que sempre tinham conhecido dificuldades. Crianças perseguindo galinhas entre os anexos com risadas que pareciam impossíveis em um lugar tão sombrio. Eles não parecem monstros. Isque, ela pensou, observando uma jovem mãe erguer um bebê em seu quadril enquanto chamava um filho mais velho. Eles parecem pessoas que aprenderam a encontrar alegria em pequenos espaços, porque o mundo maior lhes ofereceu apenas tristeza. Asterisco. E com esse pensamento veio outro mais preocupante. Se Calum Tavish falasse a verdade, se seu pai de fato tivesse traído essas pessoas, enviado um jovem à morte por ouro inglês, então quem verdadeiramente eram os monstros nesta história? Elelanena pressionou sua testa contra o vidro frio e permitiu-se examinar, talvez pela primeira vez com alguma honestidade, o homem cujo sangue ela compartilhava. Lord Henry Ashford sempre tinha sido mais retrato do que pai, uma figura vislumbrada em feriados e ocasiões formais, sua atenção nunca se focando totalmente na filha, que se parecia demais com a esposa que ele tinha perdido. Ela tinha 7 anos quando sua mãe morreu da febre, 7 quando seu pai tinha olhado para seu rosto aflito e visto apenas um inconveniente, enviando-a para uma tia solteira em Devonshire, onde ela poderia ser criada sem incomodá-lo. Cartas vinham raramente, visitas ainda menos. E Eleanor tinha aprendido a construir sua vida em torno de uma ausência, construindo a devoção de uma bela filha a partir de nada mais que obrigação e a memória desvanecida de um homem que uma vez a tinha levantado sobre seus ombros para ver um desfile de Natal. Asterisco. Ele pagará asterisco, ela disse a si mesma, agarrando-se à esperança como um pedaço de madeira à deriva em uma tempestade. Asterisco. Qualquer que seja a briga entre ele e o Duque, eu ainda sou sua filha. Ele não me abandonará a este asterisco. Mas mesmo enquanto ela formava o pensamento, uma voz mais quieta sussurrava do lugar oco que sua infância tinha esculpido. Quando ele já te escolheu? Asterisco. Uma batida na porta a sobressaltou de seu devaneio e uma serva entrou carregando uma bandeja de comida. Simples, razoável, mas abundante, pão de aveia e queijo, e fatias de carne fria. A mulher a colocou sem encontrar os olhos de Elelanena, seu rosto uma máscara de hostilidade cuidadosamente mantida. E Elelanena compreendeu que neste castelo ela usava os pecados de seu pai como uma marca visível para todos. Fora a névoa finalmente tinha levantado, revelando montanhas que se estendiam em direção a um céu cinzento sem fim. E Elelanena observou o clã Macavish seguir suas vidas, perguntando-se quanto tempo antes que a resposta de seu pai viria, e o que aconteceria com ela se a resposta fosse silêncio. 5 dias Eleanor tinha sido confinada à sua câmara na torre. 5 dias de observar o mundo das terras altas girar sob sua janela, enquanto sua mente se agitava com perguntas que não encontravam respostas. E na manhã do 6º dia, ela decidiu que se ela devesse ser uma prisioneira, ela não seria uma silenciosa. Ela não daria ao Duque de Dunor a satisfação de vê-la diminuída em uma aceitação mansa de seu destino. Quando a serva chegou com sua bandeja de café da manhã, Elelanena falou antes que a porta pudesse se fechar novamente. Eu exijo livros, se esta casa possuir algum, e eu gostaria de saber quanto tempo se espera que eu sobreviva apenas com pão e queijo,
quando não cometi nenhum crime além do acidente do meu nascimento. Os olhos da mulher se arregalaram com esta explosão da prisioneira inglesa. Mal tinha falado em quase uma semana. E ela recuou sem resposta. Mas algo tinha mudado. Eleanor sentiu isso na qualidade do silêncio que se seguiu, uma ondulação se espalhando para fora de sua pequena rebelião. Naquela tarde, o ferrolho deslizou para trás, e não foi uma serva que entrou, mas o próprio Callum McTavish, preenchendo a porta com sua presença imponente, e Eleanor levantou-se do assento da janela, onde ela tinha estado observando nuvens se reunirem sobre os picos distantes, recusando-se a deixá-lo ver como seu pulso acelerava com sua aparição inesperada. Fui informado que você tem exigências, ele disse. E havia algo em sua voz que poderia ter sido diversão se seus olhos cinzentos não tivessem permanecido tão cuidadosamente frios. Eu tenho pedidos apropriados a qualquer cativeiro civilizado. Eleanor respondeu, e ela maravilhou-se com sua própria firmeza, com a maneira como as palavras podiam se tornar armadura quando usadas com suficiente convicção. A menos que o barbarismo seja o costume de sua casa, caso em que eu ajustarei minhas expectativas de acordo. Um músculo contraiu em sua mandíbula cicatrizada, e por um momento ela pensou ter ido longe demais, ter incitado o diabo das terras altas a mostrar seus dentes, mas em vez disso ele fez um som que era quase impossivelmente um riso, áspero e breve como a luz do sol de inverno. Você tem espírito, Lady Eleanor. Eu lhe concedo isso, mais do que eu esperava do sangue de Ashford. Ele se moveu para dentro do quarto e ela notou como sua mão se ergueu inconscientemente para tocar o anel pendurado em seu peito. Aquele pequeno círculo dourado que tinha pertencido a seu irmão morto. E naquele gesto, ela vislumbrou algo além da fachada do Senhor da Guerra. Um homem ainda rugindo de luto, ainda alcançando um fantasma. Livros você terá, ele continuou, sua voz endurecendo como se soubesse que tinha revelado demais. E eu falarei com as cozinhas sobre uma refeição mais substancial. Mas não se engane, o conforto não muda sua circunstância. Você permanece aqui até que seu pai responda pelo que ele fez. E se ele não responder, Eleanor perguntou quietamente. A pergunta que a tinha assombrado em noites sem sono finalmente ganhou voz. Se o homem que você acredita que pagará qualquer preço pelo meu retorno, provar ser exatamente o que eu sempre temi, um pai apenas no nome, incapaz de valorizar qualquer coisa que ele não possa gastar ou exibir. Callum a estudou então com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, como se ele estivesse vendo além do exterior composto até a criança solitária, que tinha aprendido muito jovem que o sangue não garantia amor. Então ambos teremos nossas respostas sobre o caráter de Lord Ashford, ele disse finalmente, e virou-se para sair, parando na porta para adicionar quase gentilmente. A biblioteca é extensa, terei seleções enviadas. Mesmo prisioneiros merecem escapar para mundos melhores do que aquele que os prende. A liberdade, quando veio, chegou não com anúncio, mas com ausência, o ferrolho não mais deslizando para casa depois que a serva entregou sua bandeja de manhã, a porta cedendo quando Eleanor pressionou sua palma contra seu carvalho desgastado, e ela ficou por longos momentos no limiar de sua câmara na torre, o coração martelando contra suas costelas, enquanto ela contemplava o que essa mudança poderia significar, se era confiança ou meramente uma configuração diferente de seu cativeiro. Ela desceu as escadas de pedra em espiral com passos cuidadosos, emergindo em corredores que cheiravam a fumaça de turfa e séculos, e ninguém a deteve, embora ela sentisse olhos seguindo seu progresso como o peso de pedras. A casa, observando para ver o que a prisioneira inglesa faria com sua coleira alongada. Foi no grande salão que ela encontrou pela primeira vez Moira Campbell, a governanta cujo domínio abrangia cada canto do castelo do Nora, uma mulher cujo rosto carregava a particular dureza do luto, usado por tanto tempo que se tinha tornado indistinguível do osso.
Então você vai ter o domínio do lugar então, Moira disse, sua voz carregando a música das terras altas sob sua geada. E Elelanena encontrou seu olhar sem vacilar, reconhecendo naqueles olhos escuros o mesmo espaço vazio que ela tinha vislumbrado em seu próprio espelho, a marca deixada por perdas que nunca poderiam ser adequadamente lamentadas. Fui concedido movimento dentro das paredes. Sim, Elelanena respondeu cuidadosamente. Embora eu suspeite que você preferiria que eu tivesse permanecido em minha torre, fora de vista, se não fora da mente. Algo cintilou nas feições desgastadas de Moira, surpresa. Talvez por ser abordada tão diretamente por uma mulher, que por direito deveria estar se encolhendo. Minhas preferências importam pouco, Lady Elelanena. Eu sigo os comandos de meu senhor, como todos aqui fazem, mas saiba isto. Eu enterrei 2 filhos por causa da traição inglesa, e seus túmulos jazem frios na encosta onde a urze cresce mais densa. Você não encontrará calor em mim. Eleanor absorveu este golpe, como ela tinha aprendido a absorver tantos outros, com quietude em vez de reação. Mas ela arquivou o conhecimento no crescente catálogo de sofrimento que seus compatriotas tinham infligido a este lugar. Ela vagou pelo castelo durante aquele primeiro dia de liberdade parcial, descobrindo o estábulo onde um gentil gigante de homem chamado Angus falava com cavalos em gaélico suave e ofereceu-lhe um sorriso tímido, apesar de sua postura inglesa, mostrando-lhe a égua que tinha pertencido ao jovem mestre Jaime antes que a luz deixasse seus olhos na mansão, e ele voltou ao seu trabalho com as mãos trêmulas. Ela encontrou as hortas onde as ervas cresciam, em desafio ao clima rigoroso, e a pequena capela onde velas queimavam diante de um santuário que ela ainda não compreendia. E por onde quer que ela fosse, ela colecionava fragmentos de uma história escrita nos rostos marcados e nas palavras guardadas de pessoas que tinham suportado mais do que ela podia imaginar. Foi Flora quem rompeu primeiro. Uma cozinheira de talvez 12 anos com cabelo como fogo de outono e um sorriso sem dente que ela usava em segredo, escorregando para a câmara de Eleanor naquela noite com um raminho de urze roxa apertado em seu pequeno punho. Para sorte, minha senhora, a criança sussurrou, pressionando as flores na palma da mão de Eleanor antes de sair correndo. E Eleanor ficou segurando aquele presente perfumado, enquanto lágrimas que ela tinha proibido a si mesma finalmente traçaram caminhos silenciosos por suas bochechas, porque a bondade de lugares inesperados sempre tinha sido sua ruína. E ela estava começando a compreender que o ódio dos MacTavish não era a força monolítica que ela tinha imaginado, mas sim uma paisagem tão complexa quanto as próprias terras altas, picos de fúria e vales de ternura, e em algum lugar entre, a possibilidade de algo que ela não ousava ainda nomear. A tempestade anunciou-se ao amanhecer, com um céu da cor de hematomas, roxo e cinzento, girando juntos acima dos picos das montanhas. E ao meio-dia, o vento tinha subido a tal ferocidade que o castelo parecia estremecer em seus ossos antigos, a chuva fustigando as janelas com uma violência que fez Eleanor pensar em todas as lágrimas que estas terras altas devem ter testemunhado ao longo dos séculos de guerras de clãs e traição inglesa. Ela tinha estado inquieta toda a manhã, andando em seu quarto até que as paredes parecessem estar se apertando para dentro. E quando o pior da tempestade levou a todos para o interior da fortaleza, ela se viu atraída para a biblioteca. Callum tinha mencionado semanas atrás uma sala que ela tinha vislumbrado, mas nunca propriamente explorado. Sua porta agora estava aberta como um convite que ela não podia recusar. O espaço era maior do que ela tinha imaginado, prateleiras subindo em direção a tetos abobadados perdidos na sombra, o cheiro de couro e papel velho, e séculos de sabedoria acumulada envolvendo-a como um abraço familiar. E ela estava tão absorta em arrastar seus dedos ao longo das lombadas de volumes que ela nunca esperaria encontrar em um lugar tão remoto. Chaucer e Spencer, traduções de Ovídio, coleções de versos,
tanto ingleses quanto escoceses, que ela não ouviu sua aproximação até que sua voz veio da porta, baixa e áspera. Eu me perguntava quando você encontraria seu caminho aqui. Elelanena virou-se para encontrar Caleb parado na soleira, molhado pela chuva, e parecendo quase incerto, como se ele não esperasse encontrá-la neste espaço que era claramente seu santuário. E por um momento nenhum falou enquanto o trovão rolava pelas montanhas, como a voz de deuses antigos expressando seu descontentamento. Você tem dona, ela disse finalmente, porque era mais seguro falar de livros do que reconhecer a estranha eletricidade que parecia se arquear entre eles, mais poderosa de alguma forma do que o raio iluminando as janelas em flashes breves e brilhantes. Eu não esperava encontrar poesia inglesa na casa de um homem que despreza os ingleses. Ele se moveu para dentro do quarto então, e ela o observou selecionar um volume de uma prateleira perto da lareira fria, suas mãos cicatrizadas manuseando a encadernação de couro com uma ternura que parecia em desacordo com tudo o que ela sabia de sua reputação. Eu desprezo a crueldade inglesa, Lady Elelanena, a arrogância inglesa e a ganância inglesa, mas nunca fui tolo o suficiente para rejeitar a beleza simplesmente por causa de sua origem. Ele abriu o livro e leu sem preâmbulo, sua voz se transformando enquanto os versos rolavam de sua língua. Morte, não sejas orgulhosa, embora alguns te tenham chamado poderosa e terrível. Pois não és assim? Meu irmão amava estas palavras. As pronunciava mesmo no fim quando Ele parou, sua mandíbula apertando, e Eleanor se viu cruzando a distância entre eles sem pensamento consciente, atraída pela dor crua que tinha rompido sua armadura cuidadosa. Quando eu era uma menina, ela se ouviu dizer, minha mãe leria para mim dos poetas metafísicos, e depois que ela morreu, eu os recitaria sozinha em meu quarto, como se as palavras pudessem invocar seu fantasma de volta para mim. Se ainda não tenho todo o teu amor, querida, nunca o terei por completo. Seus olhos se encontraram, e naquele momento a tempestade lá fora pareceu desaparecer para a insignificância ao lado da tempestade que se formava dentro das paredes da biblioteca. Duas almas feridas, reconhecendo uma na outra uma afinidade que nenhuma tinha procurado, mas ambas tinham desesperadamente precisado. E quando Caleb finalmente falou novamente, sua voz era mais suave do que ela jamais a tinha ouvido. Talvez não sejamos tão diferentes afinal. Você e eu, ambos buscando consolo em versos escritos pelos mortos, ambos assombrados por aqueles que perdemos. Eles conversaram então enquanto a tempestade continuava, horas passando despercebidas, enquanto trocavam passagens favoritas e debatiam interpretações. E lentamente, cuidadosamente, começaram a se ver como algo mais do que captor e cativa, inimigo e filha do inimigo. E quando finalmente o trovão se acalmou e Eleanor voltou para seu quarto, ela carregava consigo a memória do sorriso raro e relutante de Caleb, e a crescente certeza de que seu coração estava se aventurando em território muito mais perigoso do que qualquer deserto das terras altas. Ela encontrou o retrato 3 dias depois da tempestade, guardado em um corredor que ela ainda não tinha explorado, e o rosto que a encarava da tela parou Eleanor no meio do passo, tão certamente como se uma mão tivesse se estendido da superfície pintada para apertar seu coração. O jovem no retrato era inconfundivelmente o MacTavish. Ele compartilhava a mandíbula forte de Caleb e o particular conjunto dos ombros que falava de orgulho das terras altas. Mas onde as feições do duque tinham sido esculpidas pela dor em algo duro e proibitivo, este rosto era todo calor e travessura, olhos escuros dançando com risadas, lábios curvados em um sorriso que sugeria que ele tinha acabado de contar uma piada ou estava prestes a fazê-lo. Um rosto que nunca tinha conhecido o peso da traição ou o beijo frio da corda do carrasco. Esse era Jaime, veio a voz de Moira por trás dela, e Elelanena virou-se para encontrar a governanta parada no corredor sombrio,
seu rosto envelhecido mais suave do que Elanena jamais o tinha visto, tocado por uma tristeza tão profunda que parecia ter sua própria gravidade. Pintado em seu 19º aniversário, 6 meses antes de seu pai, a mulher mais velha parou, sua garganta trabalhando, e Eleanor sentiu algo se quebrar em seu peito enquanto olhava novamente para aquele retrato risonho do jovem, que tinha sido apenas um pouco mais velho que um menino quando morreu. Diga-me, Eleanor disse, e não era uma ordem, mas um apelo, porque ela precisava compreender a medida completa do que tinha sido feito em nome de sua família. Precisava saber a forma da ferida que ela, sem querer, tinha sido enviada para salgar. Moira a estudou por um longo momento, procurando por algo no rosto de Eleanor, e o que quer que ela tenha encontrado ali pareceu satisfazê-la, pois ela começou a falar na cadência baixa e rítmica de alguém contando uma história contada muitas vezes nas vigílias escuras de noites cheias de dor. Jaime era a luz deste castelo onde Callum era sério, responsável, sobrecarregado com o conhecimento de que um dia ele lideraria. Jaime era a própria alegria, sempre rindo, sempre fazendo os outros rirem. O tipo de alma que faz você acreditar que Deus pode ser misericordioso afinal. Ele foi capturado durante um ataque que a inteligência de seu pai tornou possível. Vendido por um homem que tinha partido o pão com nosso Senhor, que tinha jurado amizade enquanto tramava a traição. Eles levaram Jaime para Edimburgo, fizeram um espetáculo de seu julgamento. Chamaram-no de rebelde e traidor, quando tudo o que ele sempre fez foi amar sua pátria. Callum cavalgou por dias tentando alcançá-lo. Mas seu pai, a voz de Moira, quebrou. Seu pai garantiu que a execução acontecesse antes que qualquer resgate pudesse ser montado. Jaime tinha 20 anos quando o enforcaram diante de uma multidão inglesa zombeteira. E dizem que ele enfrentou a morte com um sorriso, recitando poesia até que a corda roubasse sua voz para sempre. Eleanor pressionou a palma da mão contra a parede para se firmar, sua visão borrada por lágrimas que ela não tentou esconder, e quando ela retornou ao seu quarto, ela sentou-se à pequena escrivaninha e compôs uma carta para seu pai com as mãos que tremiam de fúria e vergonha, exigindo saber se as acusações eram verdadeiras, exigindo uma explicação, exigindo algo que pudesse dar sentido a como um homem poderia condenar um menino risonho à morte por lucro e política. E enquanto ela selava a carta com cera, ela ainda não sabia que a resposta de seu pai destruiria quaisquer frágeis ilusões que ela ainda abrigava sobre o sangue que corria em suas veias. As semanas que se seguiram pareceram remodelar a própria natureza da existência de Eleanor dentro do castelo do Norrie, cada dia suavizando as bordas de seu cativeiro, até que ela não pudesse mais dizer com certeza onde o aprisionamento terminava. E algo mais, algo que ela não ousava nomear, começava. Começou com pequenas coisas. Moira não trancava mais a porta do quarto de Elanena à noite, e os guardas que antes a seguiam em cada movimento desapareceram ao fundo como a névoa da manhã, queimados pelo sol das terras altas. Eleanor se viu atraída pelas cozinhas, onde o calor da grande lareira e o ritmo de tarefas domésticas familiares ofereciam um conforto que ela não sabia que ansiava. E embora as mulheres da cozinha a encarassem com suspeita no início, suas mãos dispostas e seu desejo genuíno de ser útil, gradualmente desgastaram sua resistência como a água que alisa a pedra. Ela aprendeu a amassar pão à maneira escocesa, a preparar bannocks e bolos de aveia, a compreender a alquimia particular das ervas que transformavam ingredientes simples em sustento para corpo e alma. A horta de ervas tornou-se sua província especial, um terreno emaranhado e negligenciado atrás da ala da cozinha que Elanena trouxe de volta à vida com conhecimento transmitido pelas mãos gentis de sua mãe. E ela encontrou consolo nas coisas verdes e em crescimento, no trabalho honesto de capinar, plantar,
e nutrir brotos frágeis em direção ao sol. Caleb a observava, embora ele se considerasse desobservado, parado em portas sombrias ou pausando nas ameias acima do jardim, seus olhos cinzentos seguindo seus movimentos com uma intensidade que perturbava seu sono e invadia seus pensamentos acordados. Ele disse a si mesmo que estava meramente vigiando sua prisioneira, garantindo que ela não tentasse escapar ou fazer travessuras. Mas a verdade era uma coisa mais espinhosa que o prendia no peito sempre que ela ria de algo que Flora dizia ou afastava fios de cabelo escuro que escapavam de seu rosto sujo de terra. Seus encontros cresceram mais longos agora. Não mais as trocas tensas de captor e cativa, mas conversas que vagavam por território. Nenhum havia mapeado antes. Ele falava dos fardos da liderança, de decisões que o assombravam nas horas escuras, do peso de ser responsável por centenas de almas em uma terra onde botas inglesas ameaçavam esmagar tudo o que seus ancestrais haviam construído, e ela ouvia com uma atenção que parecia um presente que ele não tinha ganhado e não merecia. Elelanena, por sua parte, começou a ver além da lenda do brutal duque das Terras Altas, para o homem por baixo, exausto pela dor que ele nunca poderia expressar plenamente. Isolado pelo próprio poder que o definia, carregando a morte de seu irmão como correntes enroladas em seu coração. Ela o observou resolver disputas com sabedoria e justiça, viu como seu povo o olhava com confiança em vez de medo. Notou a maneira como ele sempre garantia que os crofters mais pobres tivessem comida antes que ele mesmo comesse. E cada observação remodelou sua compreensão, até que o inimigo que ela tinha sido ensinada a esperar se tornou algo muito mais complexo, muito mais humano, muito mais perigoso para seu coração cuidadosamente guardado. O chão entre eles tinha mudado, e nenhum sabia mais qual deles era verdadeiramente o prisioneiro. A febre veio sobre Flora como um ladrão na noite, roubando a cor de suas bochechas e a luz de seus olhos. E pela manhã a criança, que tão recentemente tinha dançado pelos corredores do castelo, com urze apertada em seus pequenos punhos, jazia queimando e delirante nos aposentos dos servos, sua respiração vindo em arquejos ruidosos que ecoavam pelos salões de pedra como um sino de morte. Elelanena ouviu a comoção do jardim de ervas onde ela tinha estado colhendo alecrim na pálida luz da manhã, e algo no tom das vozes, aquele timbre particular de medo que transcende a linguagem, a enviou correndo antes que ela pudesse pensar em pedir permissão. Ela encontrou Moira curvada sobre o berço estreito de Flora, as mãos envelhecidas da governanta, pressionando panos frios na testa da criança com um desespero que beirava a violência. E quando Elelanena abriu caminho entre os servos reunidos e anunciou que ela poderia ajudar, que sua mãe a tinha treinado nas artes de cura antes que a tuberculose tivesse ceifado sua vida gentil, Moira virou-se para ela com os olhos ardendo como brasas em um fogo moribundo. Você acha que eu deixaria mãos inglesas tocarem esta criança? A mulher mais velha cuspiu, e Eleanor entendeu naquele momento a profundidade do ódio que a guerra e a perda tinham esculpido nestes corações das Terras Altas. Entendeu que cada rosto inglês usava as feições de seu pai na visão turva de Moira pela dor. Mas Flora gemeu e se debateu, chamando por sua mãe, que tinha morrido 2 invernos atrás, e Elelanena manteve-se firme com uma constância que ela não sabia que possuía, falando quietamente de Mil Folhas e Sabugueiro, de Tanaceto e das propriedades refrescantes da casca de salgueiro, até que algo na postura rígida de Moira se quebrou, e ela se afastou com um gesto que era menos permissão do que exaustão e rendição. Pelas horas intermináveis que se seguiram, Eleanor trabalhou com as mãos firmes pelo propósito, preparando tinturas e emplastros, banhando a pele ardente de Flora com água infundida com ervas, cantando suavemente as canções de ninar que sua própria mãe tinha uma vez cantado em um quarto de doente muito ao sul,
onde a morte tinha chegado apesar de toda a intervenção amorosa. Ela não notou quando Calum apareceu na porta, sua estrutura maciça preenchendo o espaço estreito, enquanto ele observava a nobre inglesa, sua prisioneira, a filha de seu inimigo, lutar pela vida de uma criada de cozinha escocesa, com a mesma determinação feroz que seus próprios guerreiros traziam para a batalha. Ele a observou durante a noite, enquanto as velas se apagavam e eram substituídas. Enquanto a febre de Flora aumentava e se enfurecia, e finalmente nas horas cinzentas antes do amanhecer, começou por fim a ceder como uma tempestade que se desfaz contra as montanhas. Ele viu as mãos de Elelanena tremerem de exaustão enquanto ela persuadia o caldo entre os lábios rachados de Flora. Viu-a chorar com um alívio silencioso quando a respiração da criança diminuiu e sua pele esfriou para algo que se aproximava do calor humano. E naquele momento, Calum MacTavish sentiu algo mudar em seu peito, alguma compreensão fundamental, rearranjando-se como placas tectônicas sob a superfície da terra. Ela não era a filha de seu pai de nenhuma forma que importasse, e a vingança que ele tinha nutrido como uma chama sagrada de repente parecia uma coisa menor, mais mesquinha do que a mulher que ajoelhava exausta ao lado do catre de um servo, tendo dado tudo o que tinha para salvar uma vida que nada significava para seu mundo, mas tudo para o dele. A recuperação de Flora foi declarada certa ao meio-dia. A criança dormindo pacificamente com a cor voltando às suas bochechas como rosas florescendo após a geada. E Elelanena finalmente permitiu-se ser afastada do quarto de doente por mãos gentis que a pressionaram para o descanso, que ela não podia mais negar que seu corpo ansiava. Mas o sono não viria apesar de sua exaustão, e quando a noite caiu sobre o castelo do Nor, com sua particular melancolia das terras altas, aquela luz azul acinzentada que parecia conter toda a tristeza e beleza da terra antiga em suas sombras que se reuniam. Elelanena se viu atraída para o grande salão onde um fogo ardia contra o frio rastejante do outono. Ela tinha pensado estar sozinha, tinha se acomodado em uma cadeira perto da lareira com um livro que lhe faltava força para ler. Quando Calum emergiu da escuridão além da luz do fogo, como um espectro convocado por seus pensamentos errantes, e por um longo momento nenhum falou, o silêncio entre eles preenchido com o crepitar da turfa em chamas e a canção eterna do vento contra as paredes do castelo. Ele sentou-se à frente dela sem convite, e Elelanena notou que as linhas duras de seu rosto pareciam de alguma forma suavizadas no brilho âmbar. A cicatriz que ia da têmpora à mandíbula menos assustadora do que parecia a luz do dia, e quando ele finalmente falou, sua voz carregava uma aspereza que nada tinha a ver com seu tom usual de comando. Jaime teria gostado de você, ele disse, e as palavras pareceram custar-lhe algo precioso, retiradas de profundezas que ele raramente permitia que alguém vislumbrasse. Ele tinha seu espírito. Aquela mesma recusa teimosa em aceitar o mundo como outros insistiam que devia ser. Ele costumava levar nosso pai à loucura com suas perguntas, seus desafios, sua convicção absoluta de que as coisas podiam ser melhores do que eram. Elelanar observou enquanto a mão de Calum se movia inconscientemente para o anel que ele usava em uma corrente sob sua camisa, o anel de Jaime, e ela compreendeu que estava testemunhando algo raro e frágil. Este homem feroz permitindo que sua armadura caísse peça por peça no brilho perdoador da luz do fogo. Ele falou então de verões de infância passados vagando pelas colinas juntos, de ensinar Jaime a pescar nos frios riachos das terras altas, da maneira como o riso de seu irmão tinha ecoado por estes mesmos salões como música que nunca poderia ser substituída. E sua voz quebrou na narração de maneiras que revelaram a culpa que ele carregava. O irmão mais velho, que tinha sobrevivido quando o mais jovem não, que tinha estado ausente quando Jaime foi capturado, que tinha chegado tarde demais para fazer qualquer coisa além de cortar o corpo de seu irmão da forca, onde a justiça inglesa tinha exibido seu triunfo. Elelanena encontrou seus próprios olhos ardendo com lágrimas. Ela não tentou esconder.
E quando Caleb silenciou, ela lhe ofereceu o único presente. Ela tinha sua própria dor, suas próprias feridas expostas diante dele. Ela falou de sua mãe, a gentil Elizabeth, que a tinha ensinado as artes de cura nos preciosos anos antes que a doença a tivesse ceifado, de estar sozinha ao lado de um túmulo aos 8 anos, enquanto seu pai conduzia negócios em outro lugar, de ser enviada para parentes distantes que ressentiam sua presença, de crescer faminta por um amor que sempre era prometido e nunca entregue. Eles sentaram-se juntos até que o fogo queimou baixo. Duas almas feridas reconhecendo uma na outra a particular solidão daqueles que aprenderam muito jovens que o mundo não oferece garantias de bondade. E quando finalmente a exaustão de Eleanor a dominou e seus olhos piscaram fechados, Caleb permaneceu observando seu sono, compreendendo com terrível clareza que em algum lugar na alquimia da dor compartilhada, a mulher que ele tinha tomado como prisioneira tinha se tornado algo muito mais perigoso. Ela tinha se tornado necessária. A carta chegou em uma manhã quando a geada tinha pintado as janelas do castelo com delicados padrões cristalinos. A arte da natureza rendida em gelo e silêncio, e Elela Nena tinha estado na horta cortando a última sálvia de outono quando Caleb a encontrou, sua expressão esculpida do mesmo granito que as montanhas que cercavam sua casa ancestral. E em sua mão ele segurava um pergaminho selado, ostentando o brasão de seu pai. Aquela águia familiar agarrando flechas que outrora representavam segurança e pertencimento, mas agora pareciam apenas uma cruel zombaria dos laços familiares. Ela pegou a carta com mãos que tremiam apesar de suas tentativas de compostura, e Caleb não partiu como ela esperava, mas permaneceu de pé ao lado dela entre as ervas moribundas, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo contra o frio do outono, e ela compreendeu com clareza súbita que ele já sabia o que a carta continha, que seu mensageiro tinha relatado a resposta de seu pai antes de entregar a prova física de seu abandono. O selo de cera quebrou sob sua unha com um som como algo pequeno e precioso se estilhaçando, e Eleanor leu as palavras de seu pai na luz oblíqua da manhã, enquanto o mundo que ela sempre conhecera desmoronava em cinzas ao seu redor. A carta era breve e desdenhosa, escrita pela mão de uma secretária em vez do próprio Lord Ashford, informando a seu captor que a garota em questão tinha sido um investimento decepcionante desde o nascimento, que nenhum resgate seria enviado por mercadoria danificada, que o Duque de Dunoy era bem-vindo a manter sua prisioneira, como compensação por qualquer ofensa imaginada que tivesse provocado este inconveniente. Asterisco mercadoria danificada vezes. Elela Nena leu a frase 3 vezes, cada leitura cravando a lâmina mais fundo em seu peito, e ela pensou em cada carta que tinha escrito para seu pai ao longo dos anos, cada súplica desesperada por afeto ou reconhecimento, cada aniversário passado, imaginando se talvez este ano ele pudesse se lembrar que ela existia. E ela compreendeu finalmente que a frieza que ela sempre sentira nele não era mera negligência, mas algo muito mais terrível. Era indiferença genuína, a completa ausência de amor, onde o amor deveria ter sido a coisa mais natural do mundo. A carta escorregou de seus dedos, apanhada pelo vento, e tombando pelo chão endurecido pela geada como um pássaro ferido. E Eleanor sentiu seus joelhos cederem. Teria caído entre a sálvia murcha e o alecrim, se os braços de Caleb não a tivessem segurado, fortes e firmes, e inexplicavelmente presentes neste momento de sua absoluta destruição. Ela não chorou. A traição era completa demais para lágrimas, vasta demais para qualquer resposta, salvo o silêncio da desolação total. E Caleb a segurou contra seu peito sem falar, sua mão embalando a parte de trás de sua cabeça, enquanto ela pressionava o rosto na lã áspera de seu xadrez, e respirava o cheiro de turfa, fumaça e urze, e algo essencialmente ele. Este homem que a tinha tomado prisioneira,
e lhe mostrado mais consideração em semanas do que seu pai tinha conseguido em uma vida inteira. Quando ela finalmente levantou a cabeça, os olhos cinzentos de Caleb continham algo que ela nunca tinha visto ali antes. Não piedade, que ela não teria suportado, mas angústia, crua e desprotegida, como se sua dor tivesse de alguma forma se tornado a dele. E naquele momento, as últimas correntes de sua velha vida caíram completamente, deixando-a de pé nas ruínas de tudo o que ela tinha sido, terrivelmente livre. 3 dias se passaram em um estranho silêncio suspenso, Eleanor movendo-se pelo castelo como um fantasma, incerta se ela assombrava as pedras ou era assombrada por elas. E então Caleb a convocou para seu escritório, aquele quarto em que ela tinha entrado apenas uma vez antes, quando ela tinha se mantido desafiante e aterrorizada diante de um homem que ela acreditava ser seu inimigo. E quão distante aquela mulher parecia agora. Quão ingênua em suas certezas sobre quem merecia sua lealdade e quem seu ódio. Ele estava junto à janela quando ela entrou, seus ombros largos silhuetados contra o céu cinzento das terras altas. E quando ele se virou para encará-la, ela viu que ele não tinha dormido, que a mesma devastação que ela carregava tinha se gravado nas linhas ao redor de seus olhos, e ela se perguntou sobre este homem que tinha todo o direito de celebrar sua destruição, mas parecia, em vez disso, compartilhar de seu peso. "Você não é mais minha prisioneira", ele disse, e sua voz não tinha nada da autoridade fria que ela tinha conhecido primeiro. Apenas um cansaço que falava de batalhas travadas dentro em vez de fora. "Eu a peguei para punir um homem que parece não precisa de inimigo para destruir o que ele deveria amar. Seu pai a puniu muito mais completamente do que eu jamais poderia, e eu descobri que não tenho estômago para adicionar ao que ele já causou." Elelanena ficou muito parada, com medo de que qualquer movimento pudesse quebrar este momento estranho e frágil, e ela observou enquanto Caleb pegava algo de sua escrivaninha. Uma pequena bolsa de couro que tilintava com moedas quando ele a colocou sobre a mesa entre eles. "Há o suficiente aqui para levá-la em segurança a Edimburgo, e de lá para qualquer vida que você possa construir. Escrevi para uma prima que mantém uma casa respeitável, uma viúva que poderia receber uma companheira de boa criação, e ela não faria perguntas sobre suas circunstâncias." A oferta pairou no ar entre eles, liberdade expressa em ouro e boas intenções, e Elelanena olhou para a bolsa e pensou nas ruas cinzentas de Edimburgo, em passar seus dias na sala de alguma viúva, fazendo conversas educadas sobre o tempo e bordados, em nunca mais ver a névoa rolar pelo Glen ao amanhecer, ou ouvir canções gaélicas ecoarem por salões antigos, ou observar o rosto deste homem em particular suavizar quando ele esquecia de se proteger de se importar. "E se eu escolher ficar?" ela se ouviu perguntar, e as palavras emergiram firmes, apesar da percussão selvagem de seu coração contra suas costelas, e a expressão de Caleb mudou de surpresa para algo mais complexo, algo que parecia quase esperança, estrangulada ao nascer pelas mãos da cautela. "Então você ficaria como minha convidada, com toda a liberdade e respeito que esse título comanda." Ele respondeu cuidadosamente. "Embora eu não possa imaginar por que você escolheria permanecer na casa do homem que a roubou de sua vida entre pessoas que têm todos os motivos para desprezar seu sangue inglês." Mas Elelanena pensou em Flora trazendo-lhe Urze, em Moira relutantemente ensinando-a a assar bolos de aveia adequados, em Angus deixando-a nomear o novo potro, e ela compreendeu que em algum lugar na alquimia de seu cativeiro, essas pessoas se tornaram mais família para ela do que qualquer outra que ela conhecera por sangue. "Não tenho outro lugar onde eu pertença", ela disse suavemente, e a verdade disso doía em seu peito. Mas sob a dor floresceu algo inesperado. Não resignação, mas os primeiros brotos tenros de escolha,
de reivindicar para si um lugar no mundo que nenhum pai poderia dar ou tirar. Caleb assentiu lentamente, e nenhum deles falou das outras razões pelas quais ela poderia ficar, a coisa perigosa e terna crescendo entre eles em conversas acaloradas e silêncios compartilhados. Mas ela vivia no quarto, no entanto, paciente como as montanhas, esperando sua estação chegar. O outono desceu sobre as terras altas em um brilho de cobre e ouro, pintando as colinas antigas em cores tão vívidas que pareciam queimar contra o céu escocês cinzento. E com a virada da estação veio o encontro. Aquela tradição sagrada quando os clãs MacTavish viajavam de propriedades distantes para prestar homenagem ao seu lorde e celebrar os laços de sangue e lealdade que tinham sustentado seu povo através de séculos de luta. Eleanor observou de sua janela enquanto eles chegavam em ondas durante a semana. Homens em robustos pôneis das terras altas e mulheres em tartãs brilhantes. Crianças correndo soltas pelo pátio com a liberdade exuberante daqueles criados em espaços abertos. E ela sentiu algo mudar em seu peito à vista desta grande família, convergindo para Dunor. Esta tapeçaria de vidas entrelaçadas por algo mais forte do que os frios laços transacionais que ela tinha conhecido na Inglaterra. Ela esperava permanecer em seus aposentos durante as festividades, uma forasteira observando das margens. Mas Moira apareceu na véspera do grande banquete com um pacote de tecido em seus braços, um vestido de lã verde escura adornado com o tartan dos MacTavish, e os olhos da governanta não continham nada de sua antiga frieza, enquanto ela declarava que a convidada do Lorde não envergonharia o clã aparecendo em trapos ingleses. O grande salão naquela noite resplandecia com a luz do fogo e ecoava com música, gaitas de foles e violinos tecendo melodias que pareciam surgir das próprias pedras do castelo. E Helena desceu as escadas para se ver envolvida em um mundo completamente diferente de tudo o que ela conhecera. Nenhum protocolo rígido aqui, nenhum cálculo cuidadoso de status e precedência. Apenas o calor da comunidade e a alegria feroz de um povo que tinha aprendido a celebrar a própria sobrevivência. Ela viu Caleb, então, como ela nunca o tinha verdadeiramente visto antes, não como seu captor ou seu protetor relutante, mas como o coração desta reunião, movendo-se entre seu povo com uma facilidade que transformava suas feições severas em algo que se aproximava da ternura. Ele apertava antebraços com fazendeiros envelhecidos e se curvava para ouvir as confidências sussurradas de mulheres idosas. Ele levantava crianças em seus ombros e ouvia com grave atenção as preocupações de chefes menores. E Eleanor compreendeu finalmente porque a lealdade de seu povo era tão profunda, porque eles o seguiriam para a batalha ou pobreza, ou qualquer dificuldade que o mundo pudesse enviar. Quando Flora agarrou sua mão e a puxou em direção aos dançarinos, o protesto de Elenena morreu em seus lábios, e ela se viu arrastada para uma reel. Os passos estranhos, mas o espírito infeccioso, e em algum lugar entre o girar e o aplaudir, e o riso que borbulhava de algum poço há muito adormecido dentro dela, ela esqueceu de ser a reservada nobre inglesa. Esqueceu de ser a filha da abandonada. Esqueceu tudo exceto a pura exaltação deste momento, desta música, desta alegria inesperada. Ela não viu Caleb observando do outro lado do salão. Não notou como sua conversa falhou no meio da frase quando seus olhos a encontraram entre os dançarinos. Não observou a maneira como sua mão apertou em torno de sua taça ou a expressão que cruzou seu rosto cicatrizado. Algo cru e admirado e aterrorizado. Algo que parecia muito com um homem observando suas paredes cuidadosamente construídas desmoronarem em pó. Enquanto uma mulher com olhos risonhos e bochechas coradas dançava através das ruínas de suas defesas, deixando devastação em seu rastro que parecia contra toda razão como o primeiro sopro da primavera após um inverno sem fim. Seu nome era Malcolm Fraser, chefe de uma próspera propriedade ao norte,
E ele era tudo o que um lorde das terras altas deveria ser: alto e de ombros largos, com cabelo ruivo e um riso fácil que atraía as pessoas para ele como mariposas para a chama. E desde o momento em que ele viu Eleanor do outro lado do grande salão lotado, ele a perseguiu com o charme confiante de um homem desacostumado à recusa. Ele a procurou durante a refeição da manhã, reivindicando o assento ao lado dela com um sorriso que enrugou os cantos de seus olhos castanhos quentes, e ele fez perguntas sobre sua vida na Inglaterra com o que parecia genuíno interesse, fazendo-a rir com histórias de suas próprias desventuras. E Elelanena se viu grata por sua atenção descomplicada, pelo simples prazer da conversa com um homem que a olhava como se ela fosse um prêmio digno de ser ganho, em vez de um problema a ser resolvido. Ela não notou como a mandíbula de Caleb se apertava cada vez que Fraser se inclinava para sussurrar alguma piada em seu ouvido. Não viu o aperto dos nós dos dedos brancos em sua taça enquanto Fraser a conduzia por outra dança. Não observou a maneira como seus olhos cinzentos rastreavam seus movimentos pelo salão, com uma intensidade que fez Moira trocar olhares significativos com Angus, mas outros notaram. Os anciãos do clã murmurando entre si sobre os súbitos humores sombrios de seu lorde, sobre a maneira como ele encontrava razões para interromper sempre que Fraser monopolizava sua convidada inglesa, sobre a tempestade se formando por trás de sua composição cuidadosa. Foi na terceira noite do encontro que Fraser encontrou Eleanor caminhando sozinha no pátio iluminado pela lua, buscando um alívio do barulho e do calor da celebração. E ele se pôs a seu lado com aquela confiança fácil, falando de quão bonita ela parecia na luz prateada, de como uma mulher de sua graça merecia um marido que a amasse, de como suas próprias propriedades careciam apenas de uma dama para torná-las completas. E Eleanor então compreendeu o que ela não tinha conseguido ver, que este homem charmoso estava oferecendo-lhe algo prático e seguro, uma vida de conforto com um marido que seria gentil, se nunca totalmente amado. E ela abriu a boca para formar alguma recusa gentil, quando uma voz cortou a noite como uma lâmina. Fraser, seus homens estão procurando por você. Há alguma disputa sobre cavalos que requer sua atenção. Caleb emergiu das sombras perto do muro do jardim, e sua voz continha aquela calma perigosa que Eleanor tinha aprendido a reconhecer como fúria cuidadosamente contida. E a expressão de Fraser oscilou de surpresa para algo mais afiado, algo que reconheceu um desafio quando ele foi lançado. E por um longo momento os dois homens se encararam através das pedras iluminadas pela lua, enquanto Elelanena permaneceu imóvel entre eles, seu coração martelando contra suas costelas. Claro, Fraser disse suavemente, embora seus olhos prometessem que esta conversa não estava terminada. E ele se curvou para Eleanor com elaborada cortesia antes de se afastar para a escuridão, deixando-a sozinha com Caleb e o peso de tudo o que permanecia não dito entre eles. Você não tinha direito. Ela respirou e ela ficou surpresa com sua própria raiva, pela maneira como ela subiu quente e súbita em seu peito, porque ela tinha querido a interrupção de Fraser, mesmo enquanto ela ressentia a presunção de Caleb em provê-la. E esta contradição a deixou sentindo-se exposta e tola e desesperadamente confusa. Não, Caleb concordou, aproximando-se até que ela pudesse ver o tormento escrito em cada linha de seu rosto cicatrizado. Eu não tenho direito a nada onde você está envolvida. Nenhuma reivindicação? Não. E sua voz quebrou na palavra, e Eleanor viu algo se estilhaçar atrás de seus olhos cinzentos. E quando ele levantou a mão para tocar sua bochecha, seus dedos tremeram, e ela se inclinou para ele como se puxada por forças mais antigas que a razão, e sua respiração estava quente contra seus lábios, quando o sino da capela de repente tocou à meia-noite, quebrando o feitiço, e eles se separaram como crianças culpadas, ambos tremendo, ambos sabendo que tudo tinha mudado. A descoberta veio não através de confronto ou confissão,
mas através da colocação descuidada de documentos deixados na mesa de Caleb. Papéis que Elelânena vislumbrou enquanto procurava um livro que ele tinha prometido emprestar-lhe. E a princípio as palavras recusaram-se a coalescer em significado. Transferências de terra, proclamações legais, datas que correspondiam ao capítulo mais sombrio da história dos MacTavish. Mas enquanto ela lia mais, seu sangue gelando em suas veias, o escopo total da traição de seu pai revelou-se em detalhes impiedosos. Lord Ashford não tinha meramente traído Jamie MacTavish às autoridades inglesas. Ele tinha orquestrado todo o caso com precisão calculista, trocando informações sobre simpatizantes jacobitas em troca de terras e títulos prometidos. E quando a execução de Jaime foi realizada, seu pai tinha reivindicado as propriedades costeiras dos MacTavish como sua recompensa. Tinha literalmente lucrado com a morte de um jovem. Tinha construído sua fortuna sobre o cadafalso, onde um menino risonho de 20 anos deu seu último suspiro. As mãos de Elelânena tremeram tão violentamente que os papéis se espalharam pelo chão como folhas de outono, e ela afundou na cadeira de Caleb enquanto o quarto girava ao seu redor, a bile subindo em sua garganta, ao perceber que o homem que a tinha gerado não era meramente negligente ou frio, mas ativamente monstruoso, uma criatura que tinha vendido sangue inocente por acres e influência. Ela não ouviu Caleb entrar, não registrou sua presença, até que sua aguda inspiração anunciasse que ele a tinha encontrado ali, entre as evidências condenatórias do vilania de seu pai. E quando ela levantou os olhos para encontrar os dele, ela viu algo que não esperava. Não triunfo em sua devastação, não satisfação por ela finalmente compreender as profundezas dos crimes de sua família, mas angústia crua e desprotegida, como se sua dor lhe causasse sofrimento físico. Você sabia, ela sussurrou, e sua voz emergiu estranha e oca, pertencente a outra pessoa inteiramente. Você sabia de tudo isso quando me pegou, quando me manteve prisioneira, quando você... E ela não pôde terminar, não pôde articular a magnitude do que ele tinha guardado dela durante todos esses meses de confiança lentamente construída. Sim, ele disse simplesmente, e ele não fez nenhum movimento para se aproximar dela, parado na porta como se aguardasse julgamento. Eu sabia desde o início. Eu sempre soube exatamente que tipo de homem seu pai é. Então por quê? E a pergunta rasgou sua garganta como uma criatura ferida. Por que você nunca me contou? Por que você me deixou escrever para ele como se ele fosse meramente distante em vez de demoníaco? Por que você me poupou desta verdade? Caleb cruzou para onde ela estava sentada e ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos frias nas suas quentes, e seus olhos cinzentos seguraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração, apesar de sua angústia. Porque você já tinha perdido tanto, ele disse quietamente. Porque eu a vi lamentar um pai que nunca mereceu suas lágrimas, e eu não pude. Sua voz endureceu. Eu não pude ser aquele a destruir quaisquer fragmentos de esperança que você ainda abrigava, mesmo sabendo que você me odiaria pela misericórdia. E Eleanor, olhando para o rosto do homem que tinha escolhido proteger seu coração em vez de vindicar sua própria vingança, compreendeu finalmente que o amor tinha se esgueirado sobre eles, ambos disfarçados de algo totalmente diferente. Os soldados ingleses chegaram com a primeira geada de novembro, uma coluna de figuras de casaco vermelho cortando a manhã cinzenta das terras altas, como uma ferida na paisagem. E Eleanor observou sua aproximação da janela de seu quarto, com um pavor que se instalou frio e pesado em seu estômago, sabendo mesmo antes que o mensageiro entregasse suas exigências, que a sombra de seu pai finalmente tinha alcançado através das milhas para reclamá-la. Eles se reuniram no grande salão, Caleb ladeado por seus homens de maior confiança. Eleanor de pé à parte com a mão de Moira apertando a dela,
E o capitão inglês, um homem de lábios finos, com a expressão contraída de alguém que achava tudo sobre este lugar selvagem, desagradável, lendo em voz alta um documento que ostentava o selo de seu pai e proclamava seu direito paternal de determinar o destino de sua filha. Lord Ashford, parecia, tinha encontrado um uso para a filha que ele tinha abandonado. Um rico comerciante buscava uma noiva nobre para legitimar suas ambições ascendentes, e a mão de Elelanena tinha sido prometida em troca de dívidas perdoadas e alianças garantidas, e ela deveria ser devolvida à Inglaterra imediatamente para cumprir seu dever para com o nome de sua família. A dama não é prisioneira aqui, Calum disse, e sua voz carregava aquela calma perigosa que Eleanor tinha aprendido a reconhecer como fúria mal contida. Ela permanece em Dunmore por sua própria escolha, e eu não a compelirei a partir contra sua vontade. O lábio do capitão se curvou com desprezo enquanto ele examinava o Lorde das Terras Altas, este bárbaro cicatrizado que ousava interferir nos assuntos ingleses. Lord Ashford antecipou sua relutância. Ele respondeu suavemente, e mandou-me lembrá-lo que abrigar uma nobre inglesa contra os desejos de sua família poderia ser considerado um ato de agressão, que poderia convidar ao escrutínio de suas próprias lealdades questionáveis à coroa. A ameaça pairou no ar como veneno, e Elelanena viu como os homens de Calum se moveram, mãos em direção a armas, a tensão no salão crepitando como um raio antes de uma tempestade. Ela compreendeu então a posição impossível que sua presença criava, que mantê-la ali colocava em perigo não apenas Calum, mas todo o seu clã, que seu pai tinha calculado este momento com a mesma precisão fria que ele tinha empregado na destruição de Jaime MacTavish, que mais uma vez um Ashford estava forçando os MacTavish a escolher entre seus corações e sua sobrevivência. Eu gostaria de falar com Lady Eleanor sozinha. Calum disse quietamente, e algo em seu tom não admitia argumento. E o capitão foi escoltado para esperar no pátio, enquanto o salão esvaziou até que apenas Eleanor e Calum permanecessem, de pé um de frente para o outro no vasto espaço que de repente parecia impossivelmente pequeno. Você poderia ir, ele lhe disse, e cada palavra parecia custar-lhe algo vital. Você poderia retornar à Inglaterra, fazer um casamento respeitável, viver a vida para a qual você nasceu. Ninguém a culparia por escolher a segurança em vez de... Ele gesticulou vagamente para as paredes de pedra, para si mesmo, para tudo o que este lugar representava. E se eu ficar, ela sussurrou, mal ousando respirar. Então você deve ficar porque você escolhe isso, ele respondeu ferozmente. Não porque eu a manipulei ou coagi, ou aprisionei para que ficasse. Eu não me tornarei outro homem que controla seu destino, Elelanena. Eu não serei outra jaula. E ela viu então o que lhe custava oferecer-lhe esta liberdade. Viu a guerra entre amor e honra se desenrolando em suas feições cicatrizadas. E ela compreendeu que este momento definiria tudo o que viria depois. Eleanor saiu para o pátio onde os soldados ingleses esperavam, seus casacos vermelhos contrastando com a pedra cinzenta e o céu difuso das terras altas. E ela sentiu o peso de cada olhar sobre ela. Os homens de Calum observando das ameias. Moira segurando seu avental na porta, Flora espiando por trás da parede da cozinha, e o próprio capitão parado com impaciência mal disfarçada, tão certo do sucesso de sua missão que já havia ordenado que os cavalos fossem preparados para a partida. Ela pensou na vida que a esperava na Inglaterra, a fria casa senhorial, o marido estranho comprado com sua linhagem, os anos intermináveis de decoro e vazio se estendendo diante dela como uma estrada através de um deserto de inverno, e ela pensou no que deixaria para trás. As manhãs com cheiro de urze, a música selvagem do encontro, a maneira como os sorrisos raros de Calum transformavam seu rosto cicatrizado em algo bonito, o senso de pertencimento que ela nunca soubera existir até encontrá-lo entre pessoas que deveriam ter sido seus inimigos.
Não irei, ela disse, e sua voz soou clara por todo o pátio, surpreendendo até a si mesma com sua força. Eu reivindico santuário entre os McTavishes, e eu renuncio a qualquer reivindicação que meu pai acredite ter sobre meu destino. Eu não sou mais sua filha para barganhar e vender. O rosto do capitão contorceu-se de fúria, e ele deu um passo em direção a ela com intenção ameaçadora, mas antes que ele pudesse falar, os homens de Caleb tinham descido das muralhas, formando uma barreira silenciosa entre os soldados e seu potencial prêmio. E o capitão então compreendeu que ele não sairia deste lugar com Eleanor Ashford, a menos que ele estivesse preparado para derramar sangue por ela, sangue que custaria à Inglaterra muito mais do que uma noiva relutante valia. Eles partiram com ameaças e promessas de consequências, mas Elelanena mal os ouviu, seu coração batendo tão alto em seus ouvidos que todo outro som desapareceu em ruído sem sentido. E quando o último casaco vermelho desapareceu pelos portões, ela virou-se para descobrir que Caleb tinha sumido do salão. Ela o encontrou na pequena capela, aninhada na ala mais antiga do castelo, de pé diante da pedra memorial que ostentava o nome de Jaime, e a luz da vela projetava sombras dançantes em seu rosto enquanto ele traçava as letras esculpidas com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Você não deveria ter feito isso, ele disse sem se virar. Você se tornou uma exilada. Você queimou todas as pontes de volta para o seu mundo. Mas sua voz quebrou na última palavra, e Elelanena cruzou o chão de pedra para ficar ao lado dele, perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo, perto o suficiente para ver a umidade se acumulando em seus olhos cinzentos. Meu mundo é aqui agora, ela disse suavemente. Meu mundo é este castelo e estas pessoas. E ela fez uma pausa, reunindo coragem como um manto em seus ombros. Meu mundo é você, Caleb McTavish. Tem sido você desde a noite em que você falou de Jaime junto ao fogo. Desde que você escolheu proteger meu coração quando você tinha todo o direito de quebrá-lo. Desde que eu compreendi que a vingança tinha se transformado em algo que nenhum de nós esperava. Ele virou-se para ela então, e a fome crua em sua expressão roubou-lhe a respiração, e quando ele segurou o rosto dela em suas mãos endurecidas pela batalha, ela viu admiração lutando com descrença em seus olhos. Eu não sou um homem gentil, ele avisou, sua voz áspera como a pedra das terras altas. Eu sou cicatrizado e amargo, e eu vivi tanto tempo com ódio. Mas ela o silenciou levantando-se na ponta dos pés e pressionando seus lábios nos dele. E o beijo que se seguiu foi tudo. Ternura e desespero, reencontro e descoberta. A culminação de meses de anseio finalmente ganhou voz, e quando eles se separaram sem fôlego e tremendo. O memorial de Jaime testemunhou o momento em que a inimizade completou sua transformação em amor. O inverno suavizou-se em primavera antes que o dia do casamento chegasse, pois Caleb tinha insistido para que Elelanena tivesse tempo para ter certeza, tempo para compreender plenamente o que estava escolhendo. E Eleanor tinha usado esses meses para se tecer tão completamente no tecido de Dunora, que na época em que a urze florescia roxa pelas colinas, ninguém conseguia se lembrar de uma época em que ela não pertencia a eles. A manhã da cerimônia amanheceu com aquela particular qualidade cristalina única das terras altas no final de maio. O céu uma lavagem pálida de azul com fitas de ouro, e Eleanor estava na câmara que tinha sido sua prisão, enquanto Moira e Flora a vestiam com o tartan McTavish, as cores antigas drapejando sobre seu ombro e presas com um broche de prata que tinha pertencido à mãe de Caleb. E ela estudou seu reflexo no espelho polido, e viu não uma dama inglesa brincando de ser escocesa, mas uma mulher transformada, uma mulher que tinha caminhado pelo fogo e emergido, temperada, em algo mais forte. O grande salão tinha sido preenchido com flores de primavera e folhagens. O cheiro de urze e rosas selvagens perfumando o ar, e quando Elelanena desceu as escadas no braço de Angus,
pois o gentil mestre de estábulos tinha se tornado a coisa mais próxima de um pai que ela jamais tinha verdadeiramente conhecido. Ela encontrou o espaço lotado de McTavishes de todas as terras altas, membros do clã e suas famílias que tinham viajado por dias para testemunhar o casamento de seu senhor com a jovem inglesa que tinha capturado seu coração. Calum esperava na extremidade do salão ao lado da antiga lareira de pedra, onde gerações de lords McTavish tinham proferido seus votos. E Elelanena prendeu a respiração à vista dele, vestido com trajes completos das terras altas, seu rosto cicatrizado, transformado por uma expressão que ela nunca tinha visto antes, esperança não escondida e desprotegida, suavizando as linhas ásperas que a dor e a vingança tinham esculpido em suas feições. A cerimônia em si misturava os velhos costumes com os novos. O ministro proferindo as palavras formais, enquanto Moira realizava o tradicional handfasting, unindo seus pulsos com fitas de tartan McTavish. E quando Calum proferiu seus votos, sua voz não carregou apenas para Eleanor, mas para cada pessoa reunida naquele salão. Eu a tomei como filha de meu inimigo, ele disse, seus olhos cinzentos nunca deixando-os dela. Eu a mantive como minha prisioneira. Eu a observei se tornar o coração de minha casa. E em algum lugar na observação eu me perdi inteiramente para você. Eleanor, você veio para Dunor, buscando nada além da sobrevivência. E em vez disso, você nos deu algo que tínhamos esquecido ser possível. Você nos deu redenção. Você ensinou estas paredes amargas a esperar novamente. E eu juro perante meu clã e meus ancestrais e o Deus que vê todos os corações que eu passarei cada dia restante de minha vida, provando ser digno do presente que você me deu. Moira chorou abertamente, seu rosto envelhecido escorrendo lágrimas. Ela não fez nenhum esforço para esconder, e Flora pulou com alegria mal contida. E quando o ministro os pronunciou casados, e Calum beijou sua noiva, o salão irrompeu em aplausos que sacudiram as pedras antigas, e Elelanena sentiu o gosto de sal em seus lábios, suas próprias lágrimas misturando-se com as dele, e compreendeu que ela nunca em sua vida tinha estado tão completamente, tão perfeitamente, tão irrevogavelmente em casa. 7 anos tinham se passado desde o dia do casamento, quando Elelanena estava na janela do grande salão, observando seus filhos correrem pelo pátio abaixo, Jaime nomeado para o tio, que ele nunca conheceria com o cabelo escuro de seu pai, e os olhos risonhos de sua mãe e nós, Margaret, mal com 4 anos, cambaleando determinada, após seu irmão com a teimosia feroz que Moira alegava vir diretamente da linhagem. McTavish e Elelanena se maravilhava como fazia todas as manhãs, com o quão completamente sua vida tinha se transformado de prisioneira aterrorizada na torre para a amada senhora de Dunora. Seus dias preenchidos não com vazio e anseio, mas com propósito e alegria, e um amor tão profundo que às vezes lhe roubava o fôlego. O castelo Dunora em si tinha mudado. A fortaleza proibitiva, suavizada por anos de felicidade, tapeçarias substituindo pedra nua, flores florescendo em floreiras nas janelas, o som do riso das crianças ecoando por corredores que outrora tinham conhecido apenas a dor, e o clã tinha florescido sob sua mão firme. As velhas feridas de guerra lentamente cicatrizando, enquanto uma nova geração crescia conhecendo a paz em vez da vingança. Calum emergiu dos estábulos com o jovem Jaime empoleirado em seus ombros, o menino gritando de alegria, e Elelanena observou o rosto de seu marido, as cicatrizes ainda ali, mas de alguma forma mais gentis agora, as linhas duras ao redor de seus olhos cinzentos, suavizadas por anos de sorrisos, a tensão amarga que outrora prendia sua mandíbula substituída por uma facilidade que ela o tinha ajudado a lhe encontrar. E ela se lembrou do homem frio e distante que a tinha julgado naquele primeiro dia aterrorizante, e se perguntou se ele sabia então, em alguma parte profunda e escondida de seu coração, que ela se tornaria sua redenção.
Eles caminharam juntos naquela tarde até a encosta onde Jaime McTavish jazia enterrado, o túmulo marcado por uma simples pedra esculpida com as palavras: Amado irmão, partiu muito jovem, e cercado pela urze roxa que florescia a cada verão, como se a própria terra se lembrasse, e Calum ajoelhou-se para colocar flores frescas, enquanto Elela Nena estava ao lado dele com a mão em seu ombro. Este ritual de lembrança que eles tinham realizado juntos incontáveis vezes, sua dor compartilhada transformada ao longo dos anos em algo como paz. Ele teria amado as crianças, Calum disse suavemente, sua voz carregando aquela aspereza particular que sempre tinha quando falava de seu irmão. Ele as teria mimado terrivelmente e ensinado todo tipo de travessuras. E Eleanor sorriu através das lágrimas que picavam seus olhos, pois ela tinha ouvido tantas histórias de Jaime ao longo dos anos que sentia que o conhecia. Este jovem risonho, cuja morte tinha posto em movimento a cadeia de eventos que a levou ao seu verdadeiro lar. Flora, agora uma jovem mulher prestes a se casar, os encontrou nos portões do castelo com uma carta que havia chegado por mensageiro, e Elela Nena reconheceu o selo de seu pai com um estranho desapego. A velha ferida tão completamente curada que mesmo esta lembrança dele trazia apenas uma dor distante em vez da dor aguda de anos passados. E quando ela leu a breve mensagem informando-a da morte de Lord Ashford sozinho em sua propriedade em ruínas, sua fortuna esbanjada, seu nome desgraçado por dívidas e promessas quebradas, ela não sentiu satisfação, mas algo como piedade por um homem que nunca tinha compreendido que o amor, dado livremente, valia mais do que todo o ouro e terra na Inglaterra. Caro ouvinte, enquanto a névoa se instala sobre as colinas das terras altas e a última luz desta história se desvanece no brilho, talvez você se encontre perguntando que verdade reside no coração da história de Elela Nena e Calum. Que lição pode ser tirada da longa jornada que começou com uma carruagem emboscada no nevoeiro e terminou com crianças rindo em um castelo que tinha aprendido a esperar novamente? E eu lhe ofereceria isto, que as paredes que construímos para proteger nossos corações feridos, essas fortalezas imponentes de amargura e vingança, e queixas cuidadosamente nutridas, se tornam com o tempo não abrigos, mas prisões. E nós nos tornamos não os carcereiros, mas os aprisionados, presos atrás de pedras de nossa própria criação, até que alguém chegue com a chave inesperada. E muitas vezes essa chave vem na forma mais improvável, envolta nos próprios trajes do inimigo que nos ensinamos a odiar. Pois a vida tem uma maneira de oferecer redenção através da última porta que pensaríamos em abrir. Considere como Calum tomou Eleanor como sua prisioneira e se encontrou cativo em vez disso. Como sua vingança, cuidadosamente construída, desmoronou não pela força, mas pela lenta e paciente acumulação de pequenos momentos. Um amor compartilhado pela poesia descoberto durante uma tempestade. Uma vigília mantida sobre uma criança febril. A dignidade silenciosa de uma mulher que se recusou a se tornar a vilã que o sangue de seu pai deveria ter feito dela. E compreenda que esta é a estranha alquimia do coração humano. Que o ódio mantido por muito tempo se torna exaustivo. Que a vingança perseguida após sua estação se transforma em cinza na boca. E que, às vezes, a coisa mais corajosa que uma alma ferida pode fazer é simplesmente largar a arma e permitir-se ser surpreendida pela graça. Talvez você carregue seus próprios fardos, caro ouvinte, suas próprias traições e dores, e erros cuidadosamente catalogados que o acordam nas pequenas horas da noite. E talvez você tenha construído seu próprio castelo do Nória, muralhas de fortaleza de raiva justificada, mantendo o mundo a uma distância segura e terrível. E se sim, eu não presumiria dizer-lhe que o perdão é fácil, ou que velhas feridas curam sem cicatrizes, pois Eleanor carregou a marca do abandono de seu pai todos os seus dias,
E Caleb nunca parou de visitar o túmulo de seu irmão. Mas eu gentilmente sugeriria que há uma diferença entre honrar nossa dor e ser consumido por ela, entre lembrar o que perdemos e recusar a ver o que ainda podemos ganhar. E que a transformação de prisioneiro para amado, de inimigo para família, de vingança para amor começa não com o esquecimento, mas com a coragem aterrorizante de permitir que alguém passe pelas paredes. Então, ao sair desta história, que você encontre sua própria chave inesperada, seu próprio estranho que se torna a salvação, sua própria biblioteca atormentada pela tempestade, onde a conexão surge no espaço entre corações guardados, e que você tenha a sabedoria de reconhecer a graça quando ela chega, usando o último rosto que você esperava, e que seu próprio castelo, qualquer que seja a forma que ele assuma, se encha com o tempo de risos e luz, e a paz particular que só vem quando finalmente depomos a espada e abrimos nossos braços em vez disso. E que você descanse bem esta noite, caro ouvinte, e que todos os corações no final encontrem seu caminho para casa, para as terras altas de seu próprio pertencimento.